Oi, mundo! Este é o Entre Peitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. E se você não quer perder nenhum episódio, eu recomendo que você já pare agora e ative as notificações da sua plataforma favorita. Esse podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe para minha vida. Mas é muito mais do que câncer de mama. São tantas doenças que nos acometem, tantos acontecimentos que acontecem comigo, com você, com todo mundo. E para refletir comigo hoje, eu trouxe a Tânia Mujica, facilitadora de diálogos que curam, palestrante e muito mais, né? Porque eu sei que você tem uma história incrível. Seja muito bem-vinda ao Entre Peitos. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite mesmo. Eu me sinto honrada de fazer parte de um projeto que nasce assim para trazer mais cura para você, para o mundo. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar, que eu te admiro há muito tempo, então é um prazer eu poder dar essa alegria para mim mesma, que é um carinho na minha alma ter você aqui na mesa, podendo compartilhar um pouquinho do que eu já fui inspirada por você. Então eu espero que o pessoal lá em casa, a gente tem um público, né, que muita gente ou tá passando por doenças como o câncer ou alguns outros problemas, muita gente de rede de apoio que estão em momentos de dificuldade. E quando a gente fala de cura, a gente não está falando só do tratamento que você vai lá e você toma na veia, mas sim tantos outros detalhes, tantas outras ações na nossa vida, né? E a fala, o carinho em falar, a escuta, ouvir, a escutativa, ela é cura também, né? E como você resolveu começar a estudar sobre isso? Da onde veio esse seu desejo de estudar a cura através da fala? Acho que não tenho dúvida que veio da dor, né? Eu cresci a minha infância numa família, em um contexto bastante disfuncional, bastante violento, onde era proibido falar, né? Onde não podia completar uma frase. Até os 18 anos eu lembro de eu não ter tido nenhuma conversa. Então, não era possível falar em casa, nos momentos de estar junto, comida, ninguém podia dizer uma palavra. Supostamente era falta de respeito falarmos. Então, e a única comunicação que existia naquela época era de muita violência, de muita agressão, né? Acompanhada com agressões físicas. Então, eu percebo que cresci assim fragmentada. Eu conheço o outro lado do diálogos que curam. Eu sei os diálogos que as comunicações que adoecem, as palavras que fragmentam. Então, eu não entendia muito bem disso, mas sabia quanto falar e ouvir era doloroso para mim, que ao final termina sendo sobre conexão. E a minha jornada, assim, meu início de jornada para trabalhar com esta área foi a partir do silêncio. Porque eu trabalhei primeiro como estátua viva no centro de São Paulo. Eu tenho anotado todas as horas que eu tenho trabalhado como estátua viva, e foram 11.815 horas em silêncio, para depois disso decidir trabalhar com a fala. Meu Deus, que extremos! Total, e foi nada planejado. Falei, vou fazer meu aprofundamento em silêncio, em escuta para poder falar. Não, foi a doença para mim foi abriram sempre muitas portas. Uhum. Eu vejo a doença como caminho de despertar. Eu vejo o quanto isso, na minha vida, isso foi muito real. Então, a própria dor me levou até o Brasil. A vontade de querer estar, naquela época eu achava que se eu fosse o mais longe possível do meu país, que era o lugar cênico de todos os meus traumas, eu iria longe dos meus traumas, mas eles vieram com minha mala. Mas o mais longe que eu podia ir naquela época era no Brasil. E olha só que coincidência, eu me sentia muito longe da minha família, pelo fato de ser um outro idioma. Então parece que todas as lembranças dolorosas, elas tinham um outro idioma, e eu falando outro idioma, eu não lembraria deles. Quando eu terminei trabalhando como estátua viva no centro de São Paulo, e eu comecei a me deparar com muitas horas em silêncio, não dava 2, 3 minutos que todas as vozes internas vinham. Então 4, 5, até 12 horas estática, em silêncio, parada. E todos os monstros, os demônios começam a vir, assim. Que são esses monstros? Todo é diálogo mental, porque todas as vozes que em algum momento você ouviu de criança, e se você foi julgado, se você
foi criticado. Tudo isso é um momento, se em algum momento da infância você pensou, nossa, isso é verdade, eu sou assim. Então, tem um momento que se internaliza e se torna a tua própria voz. Sim. Não consigo, não presto, eu não deveria nem pensar em dar o próximo passo. E tudo isso... Vão te boicotando de uma certa forma, né? Você termina fazendo com que seja a sua própria voz. E aí, para mim, a Estátua Viva, né, foi uma porta que veio também de uma tragédia. Assim, eu vinha como artista de rua pintando quadros no centro de São Paulo. Mas um fiscal levou todo o meu material porque na época era proibido comercializar arte na rua. Então foi dessa tragédia que eu vi uma Estátua Viva 2 minutos depois e eu pensei, meu Deus, eu nasci para aquilo. Primeiro, que eu não falava português, falei, não precisa nem falar. Ótimo, achei meu trabalho ideal. Ideal, perfeito, não precisava os quadros, o fiscal não pegava nada da estátua porque ela não vendia nada, e o mais interessante de tudo, e aí onde a vida, assim, tem presentes inesperados para nós que vêm de tragédias. Um dos castigos mais comuns que meu pai fazia quando eu era ainda muito pequena, assim, já com 6, 7 anos de idade, era me deixar, quando me via especialmente fazendo arte, ele tinha muito medo de eu gostar de pequena de arte, assim como ele. Então, eu não queria que fosse artista, que ninguém seguisse os passos dele. Então, cada vez que me via fazendo algum tipo de arte, ele me falava assim, pra sala, no canto da sala. E eu tinha que ficar em cima de um banquinho, olhando para a parede, no canto da sala, sem falar, sem mexer, sem comer. Então, quando eu vi a Estátua Viva, eu falei assim, meu Deus, a pessoa que mais tinha pavor de me tornar artista é a que mais me treinou. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de, será que toda coisa que já me aconteceu na vida, trágica, dolorosa, na verdade tem algum tipo de propósito? Foi uma coisa assim parece que até olhei os lados para ver se alguém tinha percebido, sabe? Esse grande sincronismo que estava acontecendo. Sim. E na Estátua Viva é que eu conheci a presença, a meditação, antes mesmo de saber que aquilo era meditação. Então, o meu ser foi transformando com a meditação. Eu só queria ser uma boa Estátua Viva. Então, para ser uma boa Estátua Viva, eu não tinha que mexer minha mão. Apenas isso, não podia mexer minha mão. E eu percebi que quando eu estava presente no meu corpo, a minha mão não mexia. Que quando eu estava ausente do meu corpo, pensando no passado, no futuro, a minha mão mexia. Então eu fui percebendo as conexões entre o corpo, entre a presença, entre a respiração e a minha mão que se mexia ou não. E aí eu imaginei, hoje inclusive eu estava falando com um amigo eu imaginava que eu ia ser Estátua Viva até o dia da minha morte, que eu amava tanto. Eu nunca tinha experimentado um portal, um espaço de tanta paz interior até então. E eu não sabia que aquilo era meditação, como te falei, nada. Claro. Só queria ser Estátua Viva e tornei quase a minha religião. E eu amava esse espaço. Perceber que com a respiração, com a presença, eu podia ter esse estado. Mas eu me lesionei. Novamente veio a doença. Me lesionei por ter criado um personagem que era um personagem bem bonito, assim, um anjo bem bonito, e eu tentando caprichar e querer fazer mais, melhor, fiz uma peruca linda de um lado, e 1,5 kg tinha a peruca de um dos lados da cabeça. Eu não tinha ideia de que isto era extremamente crítico para a coluna, né? 1,5 kg no pescoço, sendo segurado por horas e horas e horas. É claro. Tive uma lesão assim absurda, 6 meses postrada na cama, mas foi esse lugar que ativou minha voz. Porque era o único que não estava lesionado, meu corpo inteiro estava assim, ferradaço. Primeiro eu comecei a dar aulas de meditação, mas como meditar no meio do caos. E afinal, Estátua Viva fica no meio do caos, né? Normalmente sempre fica em lugares muito movimentados. Trabalhava na 25 de março, e esse era o lugar. Eu fico te imaginando, porque é um lugar também muito difícil de estar. Eu sou extremamente agitada. Eu teria uma dificuldade, eu não consigo nem meditar. Eu tô tentando e a gente vai abrindo espaço para novas coisas, né, ao longo da nossa vida. Eu tô tentando entrar por esse caminho, mas eu sinto muita dificuldade da quietude, do silêncio, de ter um tempo para ouvir os meus próprios pensamentos, que é muito importante, mas eu fico imaginando que nessa questão da Estátua Viva, muita gente passa por você e não te nota de uma certa forma. Como isso deve também mexer com o seu psicológico, porque tem aquelas pessoas que também passam...
às vezes, um carinho momentâneo, né? Passa, dá a moeda e vai. E como tantas pessoas passando, tantas vidas acontecendo e você ali observando. Deve ser uma experiência realmente muito doida, né, Tânia? Total. E tudo que você comentou é o que se passa e se sente na Estátua Viva. Porque você entra numa outra frequência, né? Todo mundo está correndo e você está estático. E você não está falando, não está interagindo. Então, há coisas que passariam desapercebidas que ficam grandes. Como, por exemplo, pessoas te ignorando. Se você tem dor sobre isso, é inevitável que isso entre em ressonância. E nesse momento eu ia de encontro a isso. Mas mais do que isso, para mim, lembro que mais doloroso de ser ignorada acontecia todo o contrário. Lembro que perto de Natal tinha tanta gente, com tantas crianças, com tanto dinheiro, e colocavam nota uma atrás da outra que a caixinha enchia. E eu sentia vergonha de estar recebendo muito dinheiro. As minhas pedrinhas, eu entregava uns cristalzinhos e umas mensaginhas para as pessoas. Elas de repente acabaram e não dava, geralmente sempre dá tempo, assim, você acaba as coisas, tem um momento que fica tudo parado, aí você desce do banquinho, enche novamente as coisas, mas e tinha uma fila enorme de pessoas querendo tirar foto. Elas não esperavam cristal, não estavam esperando uma mensaginha, elas só queriam tirar foto em 2 segundos e a pessoa de trás falava, vai lá, que antes que fechem as lojas. E eu tava desesperada, queria que acabasse. Eu falei assim, não, é muito, por quê? Parem, eu não tenho mais pedrinha, tudo isso estava dentro de mim. Olha que loucura. Aí eu me dei conta, uau, isso é mais doloroso do que me ignorarem, porque isso é tão novo. O perceber sendo ignorada de certa maneira é algo doloroso, mas familiar. De certa maneira, será que eu me coloquei nesse lugar porque era o que mais me lembrava as dores que eu sentia na infância? Olha. Isso daqui, de querer, pessoas querendo mais e me dar também mais. Eu não conseguia enxergar de quanto valor também eu estava dando com a minha arte, sendo que eu demorava 9 meses para criar cada figurino. E antes de estar pronta, eu ficava 1 hora me maquiando. Mas eu achava assim, mas não estou dando nada. Uma síndrome do impostor um pouquinho, né? Será que eu mereço isso? Que doideira. Então isso foi para mim o grande portal de autoconhecimento inesperado, porque também era pessoa não somente ansiosa. Hoje eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos que curam, mas naquela época eu era conhecida como a peruana barraqueira. Tipo, não acredito. Total. Com 18 anos, meu apelido era Tânia Boca Suja. Mentira. Que eu fazia... Era muito palavrão, era muita treta. Esse era meu mecanismo de defesa para não ser novamente agredida. Então, eu colocava, minha postura era de que estava sempre pronta para uma treta, para agredir, porque aí eu preferia ser caçador do que presa. Então, eu não consigo imaginar algum outro caminho que eu teria tocado de uma forma que teria sido para mim tão precioso para entrar na meditação. Por isso que eu dava cursos para pessoas poderem meditar no meio do caos. Então as técnicas que eu passava não era sobre senta de pernas cruzadas, numa sala branca, acende uma vela e um incenso, porque eu mesma não teria conseguido. Uhum. Então, naquela época, e muitas pessoas, o público para quem eu trabalhava também, que eu criei os cursos, não era esse público. Sim. Sim, que já faz yoga e quer dar o próximo passo para, né, aprofundar mais a meditação. Eram pessoas que, assim como eu, não tinham ideia do que era meditação, assim como eu poucos meses atrás. Uhum. Um pouco antes de me lecionar, eu fiquei sabendo que aquilo que estava transformando a minha vida, eu fumava para até então 60 cigarros por dia. Tipo, meu Deus. Minha vida se transformou por Quantas Tânias completo. cabem em uma vida? Eu tenho a sensação de que morri e reencarnei várias vezes. E cada reencarnação teve envolvida algum tipo de tragédia, doença ou cirurgia. Foi incrível para mim como... Eu acredito que certas almas têm esse chamado de morrer e para renascer. E há outras que o simples amor e a abertura do coração, eu acho que eu tô mais nessa fase agora, né? Mas... 3 meses atrás, 4 meses atrás, fiz uma cirurgia que também foi um novo renascimento. Uhum. Então, na minha vida, tem muito, assim, a dor, a doença, o aparentemente trágico, abriu portas incríveis. Poderia ter ido para um abismo, assim, para um pântano. Mas, para mim, foi uma transmutação. Porque toda doença, tragédia é uma morte. Se você fica, depois dessa morte, chorando pelo que foi,
tem uma consequência na sua vida. Sim. E se você, daquilo, você cria algo novo, daquilo você percebe. Porque às vezes me pergunto, será que a vida realmente tem tanto significado como parece ter para mim? Porque para algumas pessoas parece não ter. A conclusão que eu cheguei é que, sabe que pode ser que não tenha nada de significado. E que a nossa forma de viver a vida tem mais a ver com o poder que nós temos de criar significado pelas coisas que vivemos. Porque aí passamos a ter uma nova história sobre a realidade. E eu me relaciono com a realidade a partir dessa história. É como se fosse um mapa. Lembra quando o mundo, nós tínhamos, no passado, a humanidade tinha o planeta Terra como um mapa quadrado, plano? Então as pessoas não se aventuravam a ir mais além porque teria dragões. No momento que disseram, opa, gente, atualização, galera, o mundo é redondo. Começaram as navegações, as explorações, não que isso tenha sido muito bom para os povos, por exemplo, indígenas, mas as pessoas não sabiam, já não tinham medo dos dragões, então elas puderam ir além dos territórios. E mudaram a sua relação disso, sua relação com a realidade não mudou. O planeta continuava sendo do jeito que era, mas as pessoas ganharam um novo mapa de como se relacionar com o território. Me parece que é assim a forma que, quando eu digo sobre significado, quando nós temos a capacidade de dar um novo significado para acontecimentos trágicos, dolorosos ou doenças, nós passamos a nos relacionarmos com isso de uma maneira totalmente diferente. Prova disso, esse é o podcast. É verdade. E eu vou aproveitar o gancho, que quando eu te convidei, você me falou a seguinte frase: quando a sua ferida vira possibilidade de cura, o karma vira dharma, e entendemos os propósitos por trás da dor. Muitas pessoas que estão nos assistindo estão num momento de dor intensa. Como a gente faz para achar a cura na dor? A dor nos leva a um lugar que poderíamos dizer de estado líquido. Então, quando tá tudo bem, não queremos mudar, né? Time que joga não muda, não sei nada de jogos nem times. Time que ganha não muda. E acho que é isso. Assim. É o time que sai ganhando, a gente não... É isso, depois a gente bota ali... Entende. Time que está ganhando não se mexe, valeu, Robinho. Robinho é tudo, né, gente? É isso mesmo. Então, o pessoal não está aberto para mudanças quando está tudo bem. É verdade. Quando nós nos encontramos em um momento de dor, nossas estruturas caem. Nós passamos a ter crises existenciais, porque a nossa existência, que aparentemente estava tudo ok, desmorona por completo. Sim. Então, nesse desmorona a nossa vida e a gente desmorona. Com certeza. Então, tudo aquilo que a gente poderia ter dito anteriormente, jamais isso, eu nunca isto, eu nunca aquilo, sabe quando a pessoa acredita que a autoconfiança é dizer algo como, eu sou assim e ponto. A gente, ser humano mutável, é assim nada. Todo. Exato. Então, o único que é assim é que a gente o tempo todo está mudando. É e se nós estamos mudando, a gente se enrijeceu, sei lá, solidificou, né? E aí nós estamos dançando no pulsar da vida, porque a vida está mudando constantemente. Então a gente se engessa e não acompanha a mutação que a própria vida, os acontecimentos. A dor dilui isso, nos leva do estado sólido para o estado líquido. Então, quando nós podemos ver todos esses estrutos mentais se dissolverem, muitas vezes a gente passa a entrar em contato com aquilo que é importante para nós. É verdade. Que foi tampado camada por cada uma das coisas que nós dissemos. Eu gosto disto, eu não gosto disto. Eu sou assim, eu sou assado. No momento da dor, a gente parece que emerge a tristeza. Por exemplo, quando nosso corpo está triste, ele naturalmente faz isto. Por quê? Porque nos recolhemos, colocamos para poder olhar para dentro, para olhar para o centro de nós. Então é no meio da tristeza, por exemplo, das lágrimas, que nós podemos ver para coisas que são muito importantes para nós e que não estavam visíveis antes da dor. É verdade. Eu acho que quando a gente está triste, você
Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não pode estar triste, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter raiva. A gente vive num mundo muito midiático que sempre fica nos jogando para uma felicidade constante, constante, constante. Mas até o valor da felicidade, ele é dado mediante a noção da tristeza, a noção da infelicidade de uma certa forma. E a gente tem que entrar em contato com as nossas tristezas, com os nossos medos para nos entender de uma certa forma, né? A gente fala um pouquinho de raiva, medo. Eles existem, ainda mais quando, né, eu trago muito sempre pra minha visão do câncer. Então, quando é óbvio, quando eu descobri o câncer, meu mundo caiu. É medo de morrer, é medo de me perder, é medo de perder tudo que a minha vida era, auge dos 30 anos, uma doença que acomete, né, tantas pessoas, e a gente vê tantos casos, infelizmente, que não tem cura, e outros casos que tem cura, mas depois volta, sua mente acaba indo para lugares diversos. Mas é no medo, na raiva, na tristeza, que você acha o que é importante para você, né? É quando você olha e fala, bom, então qual que é meu maior medo? Eu percebi que eu tenho um amor pelo sol gigante, eu nem sabia que eu tinha. Eu só fui perceber a vontade que eu tinha de ser mãe quando colocaram a minha fertilidade à prova. Quando falaram, olha, muito provavelmente você vai ficar infértil. Então, o contato com aquele amor que eu nunca tinha parado, sempre tão preocupada em carreira, em dinheiro, em materiais, em ter fazer uma viagem, fazer isso. Eu nunca tinha parado para perceber qual que é o meu desejo como legado. O que eu quero seguir? O que eu quero fazer para as pessoas? Eu trabalho, mas eu trabalho para quê? Né? Eu não quero trabalhar todos os dias para amanhã trabalhar mais. Eu quero viver apesar do trabalho, eu quero viver com o trabalho. Então eu entendo que esses sentimentos vão te conectando em lugares. Mas como enxergar isso? Como a gente, quando tá com tristeza, a gente enxerga essa possibilidade? Como a gente acha esse caminho? Como tirar o melhor desses sentimentos? Acho que a primeira coisa para fazer é poder senti-los quando eles começam a vir. Porque sentimentos são energia. Sim. Então, se estamos vivendo constantemente tentando não sentir, anestesiando, se eu tô com raiva e de repente digo, ai, peraí, deixa eu fazer academia para esquecer esta raiva. Ou estou com tristeza e digo, deixa eu abrir a geladeira para ver o que tem, um docinho para esquecer o que eu tô sentindo, entende? Tô com medo, sabe que? Ai, deixa eu maratonar uma série de Netflix para poder pensar em uma outra coisa, para não pensar naquele medo. Então, eu tô anestesiando, mas se sentimentos são energia e energia não pode ser destruída, então o que acontece com essa energia? Ela fica. E o que acontece? Novamente sinto medo por alguma outra coisa ou pela mesma questão, e eu novamente tento me distrair para tentar anestesiar esse sentimento e ele não pode ser destruído, é energia, então ele fica. O máximo que conseguimos é comprimi-lo. E assim acontece com a raiva. A raiva é muita, muita energia. O que acontece quando essa energia chega a um tamanho que não dá mais para ser segurada, de tão grande que é? Ou a gente explode, ou a gente implode. Nesta implosão é que é a doença. Exato. Então é difícil lidar com quando a energia está grande demais. Então o que fazer? É quando nós percebemos que temos raiva, medo, tristeza, por alguma e alegria, por uma questão, porque hoje em dia na correria nem alegria nos permitimos sentir. Eu acabei de dar agora mesmo um curso, um treinamento de 2 dias de inteligência emocional e fizemos alguns mapas sobre qual é o mapa mental atual que temos sobre os sentimentos. E aparentemente, raiva, medo e tristeza é algo ruim e alegria é bom. E nessa divisão, né, de certo e errado, no momento que vamos mais fundo daquele supostamente certo, alegria, digo, tá, me digam, o que é uma pessoa alegre? No primeiro momento dizem, alto astral, animada, simpática, carismática, e aí começa a vir fake, louca, infantil, não tem boletos para pagar. Então, temos muitos julgamentos para uma pessoa que está muito feliz ou que expressa sua alegria no tamanho que tem. É verdade. A gente acha que não é muito adulto ou não é muito profissional. Se nós fechamos um contrato com o cliente, às vezes a gente fala, ok, combinado,
Mas depois disso a gente fala, nossa, que legal, é um trabalho incrível. Sim. Por que isso não foi expressado para aquela situação que diz, olha, eu queria muito mesmo fazer esse projeto com você e tô super feliz sobre isso, mas não parece profissional. Sim. Então o que acontece? Se nós estamos constantemente adormecendo, é difícil usar os sentimentos de uma maneira que possam nos ajudar para as coisas que são importantes para nós. Uhum. Então, o primeiro passo é nos deixar de nos anestesiarmos e passarmos a sentir os sentimentos ainda quando estão em pequenas porcentagens, para que assim se torne muito mais fácil poder direcioná-los para aquilo que eles sugiram. Sim. Então, por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas acreditam que eu sinto raiva e vou usá-lo. A coisa aqui é saber direcioná-lo. E eu vou fazer faxina em casa ou vou fazer academia. Mas não foi para isso que surgiu essa raiva. Foi para uma outra situação. Às vezes para colocar um limite, para dizer não. Ou para se comprometer com um projeto. E a gente maqueia, às vezes, esse sentimento e maqueia os sinais que o nosso corpo, a nossa vida está dando, às vezes, para parar de fazer certas coisas ou de entender os nossos próprios limites, né? Mas eu sinto que a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa própria raiva e por isso a gente não sabe lidar com a raiva do outro. A gente sempre coloca isso como, cara, não vamos falar sobre raiva, não vamos falar sobre tristeza. Você melhora e depois a gente vem. Pô, então você não tá abrindo margem pra me ouvir, pra ouvir o que tá me doendo, pra ouvir a realidade do meu ser. Porque quando eu tô feliz, as pessoas querem ouvir felicidade, né? Elas bebem da fonte da felicidade um do outro e tomam da nossa felicidade. Mas quando a gente tá triste, muito difícil você achar alguém que esteja apto a conversar com você e destrinchar esses nozinhos, né? Porque muitas vezes, até com a escutativa, né? Às vezes você nem precisa que o outro te diga o que fazer. Mas só de o outro te ouvir, ele já te ajuda a desenrolar você seus próprios nós. Porque quando a gente vai falando as nossas emoções, a gente muitas vezes vai resolvendo os nossos próprios problemas. Só de ter ali alguém e tirando pra fora e olha, nossa, é verdade. O que eu falei não caiu bem. Daí você começa a entender o que você mesmo tá vibrando, né? Só que a gente tem tanto medo de falar com as pessoas. Eu acho que a gente tá numa época do mundo em que não tem muito espaço para um diálogo sincero, um diálogo da dor. E eu acho que isso que nos adoece tanto e nos falta, às vezes, uma rede de apoio verdadeira que só escute, entenda e acalme, sabe? Não sei. Sim. Se faz sentido isso? Faz muito sentido. E talvez uma das coisas que nós podemos fazer em um ambiente assim é fazer pedidos de escuta claros. Ou seja, porque se a sociedade está educada a nos tirar dos sentimentos que supostamente são ruins, e eu digo assim, ai amiga, sabe que hoje eu tô abalada, ai deixa amiga, vamos passear, vamos ir comprar alguma coisa, ou vamos ir jantar num lugar super lindo, super arrumado pra gente esquecer. Então, né, fomos educados a acreditar que como amigos, nos tirando a pessoa da bad, então estamos ajudando eles. Então, o que acontece se você faz um pedido claro? Olha, estou passando por um momento bem desafiador e eu gostaria que somente você me ouvisse, sem me aconselhar, sem me tentar tirar do que estou sentindo. Eu preciso falar para tentar que ficar mais claro o que eu sinto enquanto eu estou falando. Você pode fazer? Vai levar, talvez 15 minutos. Você dá conta, amiga? Porque é um pedido bem estranho, mas olha, vai fazer todo sentido. Cara, perfeito, Tânia, porque eu acho que isso é saber pedir ajuda. A gente tem muita dificuldade. Eu acho que talvez até o brasileiro, porque se você pergunta para um brasileiro, como você tá? A resposta é sempre tá tudo bem, obrigada. Sempre. Ou a pessoa pode estar na merda. A pessoa vai falar, não, tá tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. E não é verdade. E daí quando você vira assim, nossa, eu não tô bem hoje, você acredita? As pessoas às vezes não sabem nem o que falar depois. Você fala, E daí acabou aquele silêncio, aquele climão. Mas é isso, às vezes a gente tem que saber pedir ajuda. E isso não é muito fácil, isso ninguém nos ensina a pedir ajuda de forma clara. E é exatamente fazer o que você falou, né? Falar exatamente o que você precisa. Você pode me ouvir?
Eu não quero que você dê a solução nos problemas, mas eu preciso desabafar. E é difícil saber pedir ajuda, né? E ainda mais, porque caímos num lugar constantemente infantil, na qual vamos dizer das nossas dores, na expectativa que outras pessoas descubram o que nós precisamos e elas atendam. Nem mesmo nós vimos o que nós precisamos. Então é difícil assumir responsabilidade para o que eu quero. Mas se eu digo, ok, o que está acontecendo comigo? O que eu preciso? Eu dou conta disto sozinho? Não. Então eu, como adulto, peço ajuda de outro adulto para me ajudar a atender essa necessidade que eu não dou conta de fazer sozinha. Então fica muito mais rico até a conexão entre dois adultos quando um pode fazer o pedido claro do que quando eu vou a esse lugar de vítima para dizer, oh meu Deus, minha vida, e eu tô esperando assim, jogando ganchos para ver se encontro um salvador que atende. E como essa pessoa termina às vezes oferecendo ajuda que não foi explicitamente solicitada, posso no final de todo esse tempo investido, a pessoa me aconselhando, por exemplo, aconselhando, e sentiu que arrasou. Essa pessoa é aquela que vai dizer assim, nossa, se eu desse para mim os mesmos conselhos que eu dou para os outros, nossa, minha vida seria perfeita. Achou que arrasou, mas depois eu vou falar assim, nossa, fiquei ouvindo meia hora a pessoa falando, não tinha nada a ver com o que acontecia. Então, como consequência, eu não fico nem grata, eu nem agradeço. Aí, o drama acontece, a pessoa percebe isso e fala assim, nossa, ingrata, desagradecida, investi tempo da minha vida tentando ajudá-la e aí de repente do que era salvador vira meu perseguidor. É verdade. Aí, sabe, vivemos de drama em drama porque não assumimos uma postura adulta de pedir o que a gente precisa. Ao invés disso, ficamos nos queixando que as pessoas não atendem aquilo que nós precisamos. Sendo que a gente, na verdade, não sabe pedir, né? Se você não pede direito, você não recebe direito. Por isso que o diálogo e a fala é tão importante, né? A gente, às vezes, não dá valor pela qualidade de saber fazer uma pergunta, de saber pedir ajuda, sendo que é isso que vai nos trazer para o caminho correto. E, Tânia, eu vou aproveitar agora para o pessoal de casa, falando de dicas do bem, falando de coisas do bem, eu queria aproveitar esse momento para convidar vocês para ajudar o próximo. A dica do bem de hoje é para o Grupo Anjo Azul, uma ONG que auxilia dando suporte para crianças e familiares que têm doenças raras, que vêm para São Paulo para se tratar. E a ONG, ela ajuda dando moradia, estadia, remédios, alimentações para essas crianças e familiares que estão aí buscando apoio aqui, cura aqui em São Paulo, né, no centro de tratamento. Então, se você que está aí em casa e pode ajudar o próximo, consegue ajudar o próximo, não vai te fazer falta, pode bater aqui o QR Code e ajudar um pouquinho dessas crianças que precisam tanto. Afinal, a gente só dá valor para ajuda quando a gente precisa, né? Então, sabendo pedir ajuda, eu venho aqui e peço ajuda para os outros, para vocês. E, Tânia, quando a gente fala de conversas difíceis, quando o nosso chão cai, tem gente, eu sou o tipo de perfil de pessoa que não cala a boca. Não é à toa que eu criei um podcast. Eu gosto de falar e eu, às vezes, até falo pelo excesso. Então, em momentos de raiva, é claro que a maturidade vai nos ajudando, mas em momentos de raiva, às vezes, até falo que não devo, porque me sentindo machucada, ataco, como você falou que fazia algumas vezes, né? Primeiro você fala, eu vou atacar, porque antes eu atacar do que ser atacada. E daí, blá, 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 blá. Mas aí você vai trabalhando a maturidade para saber falar, para saber respeitar o momento da fala. Mas tem gente que tem um problema ao oposto do meu. Tem gente que não consegue verbalizar. Que exercício, como a gente pode ajudar essas pessoas que têm dificuldade de se comunicar a pedir ajuda? A convocar a rede de apoio, porque nós somos seres coletivos, né? O ser humano é um ser coletivo que precisa dos outros. Como pedir ajuda? Tem uma dica que funciona para muitas situações, inclusive essa. Quando você está pensando, por exemplo, já sabe o que precisa, já sabe a quem pedir, e vem essa questão de não sei como pedir ajuda a esta pessoa. O que eu faço? Comece dizendo isso. Tão óbvio, tão simples. É simples e funciona tanto. Uhum. É simples e funciona tanto. Olha, eu venho há 2 dias pensando em como falar para você algo. Eu estou passando por um desafio.
eu tô precisando de ajuda, este tipo de ajuda. E eu não sei nem como pedir para você. Eu me sinto desconfortável. Não é algo que eu costumo fazer. É a primeira vez que eu... Falando até para tua família, tua rede de apoio. Porque o que acontece? O mais desafiador para as pessoas que têm dificuldade é que muitas vezes não tem nem a rede de apoio. É no momento de dor que vai precisar criá-lo. É verdade. Então comece dizendo isso. Nós temos pouco contato. Nós somos família e mesmo assim falamos pouco. Falo pouco com você. Tenho dificuldade disso. Comece dizendo, partindo das suas próprias limitações, porque nesse momento você está se despindo, está se tornando vulnerável. Não tem algo mais poderoso que gere conexão do que a própria verdade. É verdade. E se é difícil para você, então comece dizendo exatamente isso. É difícil para mim iniciar esta conversa com você. E o que você vai sentir provavelmente vai ser medo. E o medo é uma das mais preciosas energias para te ajudar a caminhar no desconhecido. É verdade. O medo, ele tem os seus papéis, né? A gente muitas vezes coloca... Tem gente que o medo trava e tem gente que o medo impulsiona, né? Como fazer o medo te impulsionar? Como a gente faz... Eu vou... Graças a Deus, eu acho que eu consegui transformar o meu medo num podcast. Então, é óbvio que eu não sou uma expert em câncer. Pelo contrário, eu descobri que dentro das... Eu fui entrando em alguns grupos de oncologia, de pacientes oncológicas, e eu descobri pacientes que conhecem muito mais dos subtipos e das formas do que eu. Só que realmente isso aqui não é pra falar do seu subtipo, do seu tratamento, mas ajudar quem tá lá em casa assistindo isso num dia de dor, num dia que olhou pro espelho, não se sentiu bem. Ou uma pessoa que olha pro espelho e fala, como alguém vai me amar assim, se eu não tô me amando? E a gente esquece de falar isso, né? E eu já tive essa conversa com o meu marido, eu já tive essa conversa com a minha mãe, de falar, cara, eu não tô me amando agora. Eu não sei como vocês estão me achando bonita se eu não me acho. E é aí que você começa a entender os outros lados. E esse medo, e agora, ainda mais com tudo que vem circulando na minha vida, eu tô com um medo muito grande de ter o câncer novamente, porque é uma coisa muito comum e isso vem, né, na minha idade, eu tive um câncer muito nova, com 30 anos, eu tenho medo da reincidência. Mas quer saber? O que eu vou fazer com esse medo? Eu vou colocar ele na caixinha do medo e não esquecer dele. Porque então o que eu posso fazer para não reincidir? Eu vou tentar ter a vida mais saudável possível. Eu vou deixar o tratamento como prioridade. E é tudo que eu posso fazer para colocar esse medo no lugar dele. Porque o medo não pode dominar, né? E às vezes a gente deixa, porque o medo nos paralisa em alguns momentos, né? Você fala, cara, e agora? O que eu faço? E não pode. Porque nenhum diagnóstico merece ser tão forte a ponto de dominar a sua vida, a ponto de tirar o protagonismo dos seus sonhos, das suas metas, da sua alegria. Então, a gente saber lidar com medo é não esquecê-lo, mas colocar ele no lugar certo, né? Sim, o medo tem uma energia com uma informação específica. Ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. Mas existem diferentes mapas e a partir dos mapas nós nos relacionamos com o território. Assim como o mapa da Terra plana, que tinha dragões no final, e o mapa da Terra redonda, que permite mais exploração. Então, existe um velho mapa de sentimento do medo que diz que medo paralisa, o que faz lutar, faz reagir, fugir. Então, enquanto eu acredito que o medo é assim, a forma como vai se apresentar sempre que eu tiver medo, então eu vou me relacionar com ele assim. E quando é inevitável, inclusive, que quando ele seja grande demais e eu tenha adormecido ele por muito tempo, se manifeste assim. Mas existe uma gama de infinitas possibilidades de você se relacionar com o medo que não vai nesse lugar. Esse é o mapa do medo plano, onde se eu sentir um pouco mais, tem dragões me devorando e vou paralisar. Mas existe um outro mapa que te torna uma pessoa cheia de superpoderes. Veja só, se você está em sua casa e você vai deitar na cama, já vai estar indo para dormir e de repente você ouve um barulho assim, perto da porta principal da sua casa. Aí de repente você já estava pronta para dormir. O que faz? Tá tudo escuro. Em 2 segundos você passa a ver no escuro. De repente
seu marido pode falar, amor, o que foi isso? Fala, e de repente você passa a ouvir até a baratinha caminhando. De repente, você não fica paralisado, você vai tentar ver o que está acontecendo, mas os teus movimentos, eles mudam. Você passa a caminhar mais devagar. Se equilibrar, se você está indo em direção desse lugar para ver, para trancar o quarto, por exemplo, sei lá, eu acho que tem alguém aqui. Você vai lá para fechar, porque aí você está entrando não no lugar de paralisa, mas no lugar de fugir, nem de lutar. Está entrando no lugar de avançar com muito cuidado. Todos os teus sentidos se tornam mais aguçados e você passa a ver em 360. Tanto é que se alguém fizesse para você algo como bu, você... Por quê? Porque você está totalmente eriçado e cada um dos seus poros virou uma antena, cada um dos seus pelos virou uma antena. Sim. Você está muito assim, tanto como uma história que a gente conta, por exemplo, para crianças, não vai falando com medo, assim, com uma sensação de que tá tudo assim na atenção plena. Mega, mais do que atenção plena, uma hiperatenção. Sim. A tudo. Então, voltando para o que você trouxe, você estar com medo, porque pode reincidir o câncer, é precioso. O problema seria se você não tivesse medo. Porque se você não tivesse medo, não colocaria o seu tratamento em primeiro lugar. Não colocaria a sua saúde em primeiro lugar. Você taparia isso e você colocaria o que aconteceu dentro do cofre. E não é para colocá-lo. É para estar atento para qualquer sinal. Isso não tem nada a ver com atrair as coisas ruins da vida, não. Tem a ver com eu vou estar atenta a todos os sinais e ver o que é importante para mim. É um medo que não vai te deixar esquecer que seu tratamento, sua saúde, seu cuidado, seu estado, ele está em primeiro lugar. É o medo que te faz lembrar. É verdade. É muito real. Viver esse cenário sem medo te torna inconsequente. É verdade. Muitas pessoas acreditam que, eu vou com medo mesmo. Acham isso que coragem é você esquecer do medo, mas isso te leva a uma vida imprudente, que não toma em conta as coisas importantes como essas. É verdade. Então, gente, você que tá aí em casa e tá com medo, vem com a gente também tá. E que bom que a gente tá, né? O seu porque se ele fica só como uma energia desconfortável, de tô com medo, tá, tô com medo, e agora? E agora você usa, lembra? É energia. Sim. Então, quando você usa essa energia, aí sim, ela vai para a ação, e ela não fica aumentando, ela vai estar aí constante, você vai permanecer com uma quantidade de medo consciente em baixa porcentagem, sempre presente para as prioridades, por exemplo, do seu tratamento. Mas de repente, quando você veja algum sinal, ou você trabalhou demais e esqueceu por 2 meses, 3 meses de cuidar de certos aspectos da sua saúde, vai ser natural que o medo venha de novo, é a energia. Peraí, tem alguma coisa que eu tô esquecendo, algo que é importante que eu não posso deixar para trás. Aí eu uso para isso, é um caminho, a energia, para aquilo que foi criado. Então, à medida que você vai usando para cuidar da sua saúde, essa energia não vai aumentando, ela vai diminuindo. Mas é super saudável que ela esteja em pequenas porcentagens para te manter atento a questões que seriam importantes, por exemplo, para seu tratamento. Com certeza. E dá uma dica pro pessoal que tá em casa assistindo aqui o podcast, porque a gente tem horas que dá pânico, tem horas que a gente não consegue se equilibrar emocionalmente. Tem algum exercício de respiração, de calma, de pensamento que consiga a gente dar aquela baixada para as coisas voltarem no lugar, Tânia? Tem alguma diquinha? Tem alguma coisinha que a gente pode fazer? Deu aquele desespero, o que a gente faz? Talvez o mais natural, assim, mais meio... que as pessoas poderiam imaginar é alguma técnica para poder acalmar e aliviar isso. Mas falando do tema que estamos falando, eu não daria essa dica. Porque isso seria usar a meditação como forma de adormecimento. Se estamos falando de pessoas que estão passando por algum desafio, de algum tipo de doença, por exemplo, e dá medo sobre isso, então... É melhor criar um espaço seguro para expressar esse medo.
Seja numa sessão de terapia, seja com algum amigo que você se sinta muito mais à vontade para poder liberar e diga esse medo. Se esse medo lhe faz tremer, lhe faz chorar, lhe faz gritar algo como, por exemplo, eu não quero morrer. Entende? Super. Eu quero viver isso, eu quero viver. Sim. Então, se esse medo está aí, por que teria que aliviá-lo? Percebe o grito de vida, de pulsação que seria de ser. E eu quero viver. Entende? Pra que liberar? Se é precioso, isso é um pulsar de vida. Sabe quanta energia de você seria movida na direção de vida? Então não alivie esse medo, expresse esse medo para aquilo que foi criado. Para tornar mais vivo cada um dos seus passos. Ai, que lindo. E é verdade, a gente tem, né, quando eu criei o Entre Peitos, ele veio numa questão de quebrar tabu. Porque eu acho que existe muito tabu em tudo que a gente fala de doença. Acho que às vezes é esperado, de uma certa forma, né, que a gente esteja triste, que a gente esteja acabadinho no tratamento, e não precisa ser assim. A gente, às vezes, é esperado que a gente esteja muito mal e não precisa ser assim. Mas também não precisa estar sempre bem, né? A tristeza, ela não é necessariamente o oposto da felicidade. Elas andam em paralelo, juntas, em vários momentos. E num dia só, a gente tem picos de alegria, picos de tristeza, picos de raiva. E somos seres humanos completos por causa disso, né? E a gente tem que quebrar o tabu de que a tristeza não pode existir. Que a raiva não pode existir, ela deve existir, ela tem o seu papel, nós somos seres humanos completos por elas também, né? E tudo que você fala, acho que vem muito a ver com rede de apoio, né? Essa questão de ter pessoas que confiam em você, em que você pode confiar e que você crie esses vínculos, né? Que a gente não se neutralize, nem que vá se abandonando de forma a se excluir da sociedade quando a gente está mal. Pelo contrário, é hora de que a gente tem que pedir para que os outros não tenham a mão. Até porque muitas vezes quando o outro tá ruim, quando o outro não tá bem, com algum problema, a gente quer ser a mão solidária e a gente quer que o outro pegue na nossa mão. Então, saiba pegar a mão, assim como você sabe estender, né? Para que o fluxo seja completo. E quando a gente fala de parceiros e rede de apoio, eu não posso deixar de agradecer aos parceiros que me trouxeram e que permitem que eu consiga fazer o Entre Peitos. Então, eu queria agradecer aos meus patrocinadores, meus apoiadores, Rei do Mate, a Chili Beans, a Melissa, a Face Doctor, porque o CNPJ, eles sempre são compostos de diversas pessoas físicas. E foram as pessoas físicas dessas empresas que abraçaram a ideia, apoiaram o Entre Peitos, confiaram nesse trabalho e hoje permita que eu tenha tido esse papo incrível com você, em que eu me emocionei muito e que eu tô muito feliz. E mais do que isso, queria aproveitar para te dar alguns mimos, porque convidada aqui sai muito bem cuidada, graças a Deus. Que linda. Então eu queria aproveitar para te dar esse óculos lindo da Chili Beans. Meu Deus, que chique! E já vai fazendo unboxing de um, eu já vou entregando o outro. E eu trouxe uma Melissa especial, que eu sei que você dá palestras e várias coisas lindas e vários palcos. E eu tenho certeza que você vai ficar linda com essa Melissa que vai arrasar. Pode abrir, ficar à vontade no seu nome. Gente! Eu achei a sua cara. Eu acho que eu não tenho roupa pra esse sapato tão precioso. Tem sim, olha. E eu tento trazer, né, parceiros de moda, porque a autoestima é muito importante. A gente sabe que a gente bem é a gente feliz. Parece que eu já vim pronta pra vestir, porque eu tô descalça. Maravilhosa! Já vem, já sai andando. Espero que você goste. Obrigada. Porque a gente faz aqui tudo com muito carinho, porque a gente sabe que carinho, zelo, apoio são importantes em todas as situações, né? E a gente bem cuidado, a gente bem acarinhado, a gente multiplica para os outros carinho e amor. Então, espero que você use muito, curta muito. Em nome dos patrocinadores, eu agradeço você pelo papo. E eu convido o pessoal que está em casa, se vocês querem que a gente faça mais e mais episódios que nem esse, o QR Code está agora na tela, o Robinho já está colocando, e você pode contribuir com o Entre Peitos, ajudando a nossa vaquinha. Todo o dinheiro que for doado na vaquinha vai ser convertido para novos episódios, para que a gente faça mais e mais conteúdos que nem esse, que possa ajudar vocês, a mim, a todo mundo que nos cerca a ter diálogos que curam,
conversas que curam, momentos que curam, como eu tive hoje. Muito, minha muito linda, obrigada. muito obrigada. Viu? Amei este momento juntas. Muito obrigada. Então, assim, encerramos esse episódio. Eu tenho que te agradecer muito mesmo, de coração. E, gente, se vocês querem saber mais sobre diálogos que curam, se vocês querem mais dicas, já segue a Tânia nas redes sociais, que vocês não vão se arrepender, eu prometo. E fiquem sabendo que tem muito curso, tem muita coisa boa, né, Tânia? Pode ficar à vontade para falar um pouquinho também, caso você queira, porque são dicas de vida, né? Realmente nos fazem pessoas melhores. Eu sei porque eu já fiz, gente. Que lindo. Sim, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Trabalho muito com essa área de comunicação. Então, desde escuta, como falar sem machucar, como ouvir sem se ofender, como ter inteligência emocional, como ajudar as empresas a transicionar de ambientes mecanicistas, onde supostamente sentir não é permitido, para organizações vivas, onde a conexão faz parte do nosso trabalho, do nosso servir. E aí me encontram mais que nada nas redes sociais, como Tânia Mujica. No Instagram é onde mais uso e compartilho mais da minha vida pessoal também, @tania.mujica. E tenho um grupo no WhatsApp, no qual divido um áudio por semana, na qual você não está sabendo porque é hoje e amanhã que sai o grupo, mas quando estiver publicado o podcast, já está. Eu já estarei lá. Do futuro. Então, a Tânia do futuro que eu estava falando, tem um grupo no WhatsApp, no qual eu estarei compartilhando o maior aprendizado da semana, que vale a compartilhar com as pessoas mais próximas. Sobre o meu próprio processo de autoconhecimento, de cura, transformação. Quem me acompanha sabe que o que eu trago agora sobre diálogos que curam vem muito de uma perspectiva de o que seria os diálogos que fragmentam. Então, seria mais ou menos por isso. E eu fico muito feliz de você estar fazendo um trabalho corporativo, porque as empresas, elas, além de precisarem entender como se comunicar para não machucar, a gente fala muito quando a gente está falando de doenças e reposicionamento corporativo, e entender as pessoas que estão voltando de processos ou que estão nesses processos, porque nós somos seres, né, super válidos, e numa doença, às vezes, o afastamento do trabalho, ele não é tão positivo, porque deixa a gente numa mente vazia e pensando sobre os problemas. Então, a gente tem o entendimento também de como colocar essas pessoas no mercado de trabalho, apesar da doença. Então, câncer, lúpus, transplantes, pessoas que, apesar de não conseguir, às vezes, estar das 8 às 18 no trabalho, pode ser um excelente funcionário, apesar disso. Então, o entendimento corporativo também, ele é muito importante. Então, vocês que estão aí, gerente de marketing, de RH, já aproveita, já chama a Tânia e já deixa a tua empresa muito mais legal de trabalhar, não é mesmo, gente? Meu amor, muito obrigada. Linda, Deus obrigada. abençoe. Amém pelo convite. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Até.